Doutor António Bagão Félix, que balanço faz então do pontificado do Papa Francisco, se nós olharmos assim no arco do tempo, para além de muitos pronunciamentos, muitos sinais, temos viagens emblemáticas desde Lampedusa nos primeiros meses ao Iraque, agora nos últimos dias. De facto, temos aqui um pontificado histórico e para a história. Sim, é um pontificado histórico, num momento preciso. Creio que o Papa Francisco exprime o pontificado que nestes tempos conturbados, difíceis, por razões de guerra, ou pelo menos de ausência de paz, de pandemia, de constrangimentos sociais e económicos, é um Papa deste tempo, no melhor sentido desta expressão. Ou seja, tem sido um pontificado traduzido por mensagens simples, para serem compreendidas, acolhidas. Tem sido um Papa que tem feito um grande esforço e tem dedicado muito da sua energia criadora à reconciliação, independentemente dos credos, independentemente das regiões do mundo, e, como disse bem, desde Lampedusa, com todo o seu significado relativamente àqueles que procuram melhores condições da sua vida, até ao Iraque, que é um dos epicentros do belicismo puro e duro. Acho que o Papa tem, sobretudo, sabido comunicar nas questões essenciais, sejam elas sociais, sejam elas das consequências económicas, por vezes duras e até injustas, com que atinge as pessoas, seja do ponto de vista ambiental. Acho que aqui está um Papa do seu tempo, as questões ecológicas e ambientais da Irmã Terra, como chamou o Papa Francisco na sua encíclica Laudato Si, estão na primeira linha também, e a questão da pandemia e a questão da política, do exercício da política como, como ele disse, como vocação de serviço. E, finalmente, também as questões de natureza ética. Acho que, nesse aspecto, o Papa tem sabido, concluindo, tem sabido conciliar este tempo de grandes interrogações, de grandes dúvidas nos próximos tempos, com a ideia criadora, acessível, esperançosa, luminosa, como interpreta no século XXI os Evangelhos. O Papa Francisco é de grande proximidade a todas as pessoas e as imagens na Praça de São Pedro e em qualquer viagem que faça mostram e comprovam sempre essa proximidade. Em todo caso, não deixa de ser também um homem que aponta rumos para a história e daí com uma grande intervenção política, aliás, queixando-se também de que a política hoje deixou de ser esse local para as grandes opções. E por isso denuncia também os políticos que assim não agem, não é? Será que, na sua opinião, nós estamos a encontrar os sinais que o Papa Francisco nos deixa, nomeadamente para o governo da nossa casa comum e da convivência entre os povos? Acho que o Papa, nesse contexto global, internacional, de um mundo bastante retalhado e bastante complexo, com desafios que eram absolutamente imprevisíveis décadas atrás, tem procurado, ou melhor, tem chegado mesmo aos que, sendo pessoas de boa vontade, não são crentes, não são católicos, não são cristãos. E isso é muito importante, ou seja, é uma abertura da Igreja no mundo sempre difícil e às vezes movediço da política, mas procurando juntar a necessidade de adjornamento
com os pilares fundamentais da doutrina social da Igreja, no que se refere a uma linha, uma terceira via, no sentido da palavra, entre um liberalismo puro e duro e um coletivismo que também transforma a pessoa numa peça de uma engrenagem. E Papa Francisco tem sido muito respeitado na diplomacia, no cenário internacional, e essa também é uma satisfação para nós, ou neste caso para mim como católico, porque o Papa da Igreja de que eu faço parte consegue criar laços de futuro e de esperança com aqueles que não são crentes. Isso é uma sabedoria que o Papa Francisco tem ensinado. Por fim, eu gostaria de referir um ponto, que é um ponto que eu acho que é muito inovador em Francisco, que é, obviamente, ele, como é óbvio, a política ou deve ter como fundamento a procura incessante do bem comum, mas também uma cultura de cuidado. Uma cultura, se quisermos a nossa linguagem católica, de caridade. E essa cultura de cuidado é essencial para que os políticos compreendam que a política é, sobretudo, a procura de soluções que aumentem e que polinizem as relações entre as pessoas, desde logo na família, na academia, na escola, na empresa, na sociedade, na rua, seja onde for. Ou seja, transformando isto numa abordagem de um princípio que é muito caro à doutrina social da Igreja, que é o princípio da subsidiariedade, não há política boa, no sentido mais personalista e humanista do termo, se não tiver como base a tal cultura do cuidado, a tal ética dos cuidados, que só é enriquecedora se for compreendida pela classe política, partindo da base para a estrutura superior, designadamente a do Estado. Ainda uma referência a este papel do Papa como participante na definição de políticas que sejam, de facto, construtoras do bem comum. Na encíclica Fratelli Tutti, o Papa chega a referir que quando a política se distancia da fraternidade, a fragilidade, a liberdade fica mais frágil e a justiça fica mais distante. E retomando aqui os temas, os três pilares, não é, da liberdade, da igualdade e da fraternidade, em torno dos quais se constroem as democracias, ou a maioria das democracias, acredita que, de facto, muitas delas esqueceram a fraternidade e o Papa coloca a fraternidade como central na democracia? Sem dúvida, a fraternidade é um elemento genético do catolicismo e da mensagem de Jesus Cristo. Tudo tem de se basear na fraternidade, na tal cultura de cuidado, no seu sentido mais amplo. Porque é também a cultura da fraternidade que é capaz de tornar melhores as relações entre as pessoas, de gerar uma solidariedade geracional, que às vezes hoje em dia é muito posta em causa, e é capaz de edificar uma ética que conduz as pessoas para a ideia de sentido de responsabilidade. Ou seja, por outras palavras, a fraternidade é também um elemento estrutural da relação entre liberdade e igualdade. No fundo, entre a liberdade e a igualdade está a fraternidade, está a pessoa, e nesse sentido, tudo que seja estimular a fraternidade é um elemento fundamental para consolidar a liberdade e consolidar a igualdade ou a equidade por via da responsabilidade. Pedi também uma referência ao tema da economia, que acredito que acompanho muito de perto os contributos que o Papa Francisco vai deixando.
Pedindo a sua expectativa, poderemos ter um novo paradigma na economia com o contributo do Papa Francisco? Eu acho que Uhum, pode contribuir para isso. É um exercício muito difícil, não é? uhum, Porque o próprio Papa Francisco, numa das suas encíclicas, refere que a economia por vezes mata, uhum, sobretudo a economia financeira, porque hoje estamos sujeitos ou dependentes de uma hierarquia que às vezes é perversa. O financeiro é que determina o económico é que determina o social e o social é que determina o pessoal. uhum, Bem, esta escala ou esta lógica hierárquica de cadeia das questões, por vezes é bastante injusta, não é? uhum, E nesse sentido, o Papa chama a atenção para as injustiças de uma economia, por vezes, bastante pura e dura no sentido económico apenas do termo, e realça que é necessário uma economia social de mercado. Por uhum. vezes nós esquecemos o adjetivo social entre a economia e o mercado. E ele também diz, aliás, na esteira da doutrina social da Igreja, que é importante denunciar e é importante também anunciar, não é? E nessa perspectiva eu acho que as palavras do Papa Francisco, embora num terreno muito minado, e num terreno muito difícil, os interesses particulares, particularistas, egoístas, setoriais, corporativistas no mundo inteiro, muitas vezes conseguem ultrapassar a verdadeira razão de ser da economia humana. Evidentemente que apesar dessas dificuldades, eu acho que algo de positivo poderá resultar da sementeira que o Papa Francisco vem fazer.